Muito bem, muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 21, a partir do verso 18 a 32. Êxodo 21, 18 a 32. Quero agradecer a presença de algumas pessoas que estão nos visitando nesta noite. Espero que Deus fale profundamente ao seu coração. Você que está acompanhando pela internet também, receba o meu cumprimento. Eu desejo que a palavra também alcance ao seu coração e à sua família. Êxodo 21, 18 até 32, nós ainda estamos estudando esta porção que é chamada de Código da Aliança, tá? E todo o capítulo 20, a partir do versículo 22, até o capítulo 23, todo ele, nós estamos diante do Código da Aliança. Este foi o nome que o próprio Senhor deu a este conjunto de leis explicativas em relação aos 10 mandamentos. Há uma distinção assim teórica entre os 10 mandamentos e o código e as chamadas leis casuísticas. Ambos fazem parte do Código da Aliança. Os 10 mandamentos são chamados pelos técnicos de leis apodídicas, que são leis objetivas. Não faça isso, não faça isso, faça isso. As chamadas leis casuísticas são, o próprio nome já diz, algumas condições que foram estabelecidas à luz de algumas experiências. Então, todas essas situações que se tornaram leis aqui, são situações que já aconteceram. Você precisa estar acompanhando o meu pensamento de que a nação de Israel está se estabelecendo como nação, ainda uma sociedade muito tradicional, uma sociedade agrícola, onde as transações eram feitas ainda à base de troca de determinados produtos. Você vai ver hoje, por exemplo, leis a respeito do boi. O boi era usado para o arado, para serviços comuns à vida daquela comunidade ainda bem tradicional. E essas leis, amados, elas são estudadas até hoje. Todo aluno do curso de Direito começa o ano letivo com uma disciplina chamada Introdução ao Estudo do Direito. E nessa matéria há um trecho onde eles estudam sobre o Código Judaico, o Código Hebraico. E estuda Êxodo e Deuteronômio também. Uma jovem, senhora de nossa igreja, menina carinhosamente, está estudando na faculdade essa matéria e ficou toda feliz. Falou, poxa, pastor, hoje foi uma aula, foi um reforço, que é justamente a matéria que eu estou vendo sobre Êxodo. Então vocês vão de convir, amados, que Deus, na sua soberana vontade, estabeleceu leis que até hoje são base para estudar as outras leis. O Código Civil brasileiro, o Código Penal, sobretudo, tem alguns princípios extraídos também, embasados no Código da Aliança. O Código da Aliança também tem muitos pontos em comum com outros códigos legais, como entre os hititas e também o famoso Código de Hammurabi, que fora notabilizado pelos babilônios. Então nós estamos falando de história. Mas a mensagem de hoje, como de domingo passado, embora eu vou estar trazendo alguns elementos aqui históricos, não é um estudo sobre introdução ao direito. Nós vamos entender que essas leis, elas tiveram seu alvo, como todas as leis do Antigo Testamento, elas apontam para Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer de que a lei é uma espécie de sombra das coisas futuras. É como uma radiografia. A radiografia representa, identifica, dependendo de onde você faz, né? Porque os médicos não estão aceitando radiografia de todo e qualquer laboratório, não. Porque precisa ser uma imagem.
uma imagem próxima à realidade. Então, esses códigos é uma imagem próxima de algumas realidades que a gente precisa estar vivendo em nossa sociedade, sempre apontando para Jesus. Então vamos ao texto, Êxodo 21, 18 a 32. Se dois homens brigarem, e um ferir o outro com pedra ou com socos, e este não morrer, mas ficar de cama, se ele voltar a levantar-se e conseguir andar apoiado em seu bordão, aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo perdido e cuidará para que seja completamente curado. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava a pauladas, de imediato causando-lhe a morte, certamente será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, o dono não será castigado, porque é propriedade sua. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, a ponto de a criança sair sem que haja outro dano, o responsável certamente será obrigado a fazer indenização, conforme o que lhe exigir o marido da mulher. Ele pagará segundo a decisão dos juízes. Mas se causar dano, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e o cegar, lhe dará liberdade por causa do olho. Da mesma forma, se tirar o dente do seu escravo ou da sua escrava, lhe dará liberdade por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi certamente será apedrejado, e a sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já costumava chifrar, e o seu dono, tendo sido advertido, não o manteve preso, o boi que matar um homem ou uma mulher será apedrejado, e seu dono também será morto. Se lhe for exigido um pagamento como resgate de sua vida, pagará tudo o que for exigido. Se o boi tiver chifrado um menino ou uma menina, a justiça lhe será aplicada da mesma maneira. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá 30 ciclos de prata e o boi será apedrejado. Se alguém destampar uma cisterna ou cavar uma cisterna e não tampá-la, e um boi ou um jumento cair nela, o dono da cisterna dará indenização, pagando o valor em prata ao dono do animal morto, mas este será seu. Se o boi de alguém ferir mortalmente o boi do seu próximo, eles venderão um boi vivo e repartirão entre si tanto o valor da venda quanto o boi morto. Mas se antes já era conhecido que aquele boi costumava chifrar e o dono não manteve preso, dará um boi pelo boi morto e ficará com este. Pai de amor, fale ao nosso coração nesta noite, em sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu pensei, amados, nessa porção bíblica sobre o tema violência gera violência. E hoje saiu no jornal O Globo a notícia de que perto de nós, a cidade de Paraty, já é considerada a cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro. Em proporção de número de habitantes, supera em muito os homicídios por armas de fogo da capital. Este ano, até a última quinta-feira, nós tivemos 18 pessoas mortas por armas de fogo, o que dá em média um assassinato a cada 13 dias. No ano passado inteiro, foram 21 casos. A realidade de Paraty, a chamada foi Guerra do Tráfico, faz Paraty ter maior taxa de mortes no estado. Estamos falando de Paraty, mas a nossa realidade não está muito distante. Paraty existe também o mesmo que acontece aqui, bairros sitiados.
Talvez Paraty, por ser menor do que Angra, são 40 mil habitantes, há realmente essas facções conseguem fazer maiores estragos. Eu poderia estar trazendo trechos e recortes de outros jornais, de outras notícias, mas este não é o nosso propósito aqui. Violência é algo realmente preocupante em nossa sociedade. À luz do que a gente viu nesse texto, dando mais um clique, eu entendo que a grande ideia desta passagem é de que a prática da violência nos apequena enquanto seres humanos, uma vez que somos criados por Deus para vivermos em paz uns com os outros. O plano original de Deus era de que vivêssemos juntos, em paz. Martin Luther King já dizia: ou nós convivemos todos juntos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. E a nossa sociedade, amados, a sociedade brasileira é uma sociedade historicamente violenta. Nós vamos estar dando alguns detalhes a respeito disso. E esse texto aqui, amados, 18 até 32, todas essas leis estão relacionadas a ferimentos, a brigas que acontecem entre dois homens. Há uma situação aqui de uma mulher grávida que entra no meio da briga e acaba sofrendo um aborto. Nós temos aqui algumas situações de um boi que chifra outro, chifra homem ou mulher, uma punição. Chifra escravo, uma outra punição. Chifra criança, uma outra punição, pura indenização. Desde que seja comprovado que não houve, por parte, não do boi, obviamente, mas do dono do boi, algum tipo de negligência criminal, que é algo passivo, até mesmo no nosso Código Penal. É quando a pessoa, ela poderia ter previsto o perigo, o crime, e não fez. No estudo do direito, negligência criminal, o próprio nome já diz, é crime. A pessoa tem um boi, ele já sabe que o boi costuma chifrar as pessoas, ferir pessoas. Vamos usar o exemplo do cachorro? É muito comum, gente. Você tem um Rottweiler, e você sabe que ele é perigoso, mas ninguém fala que o cão dele é perigoso. Não, o cão é mansinho. Mansinho. Mas você sabe que se ele não gosta de criança, mas a cachorro que não gosta de criança, eu acho que é o pitbull, né? Mas depende da criação. Existem raças, amados, de cachorros que são feitas ou são treinadas justamente para a prática da violência. A gente sabe disso. Então, comportamento violento, amados, essa é a primeira porção que eu quero salientar aqui, é algo condenado pelas Escrituras desde o livro de Gênesis. Foi inevitável, amados, ao estudar esta mensagem, em não me lembrar do primeiro assassinato na história da humanidade. Qual foi o primeiro assassinato na história da humanidade? Está lá escrito em Gênesis 4, 9 e 10. É isso que você está lembrando mesmo. Caim matando o seu irmão Abel. E no versículo 9 de Gênesis 4, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. É algo que eu quero destacar, de que o primeiro assassinato na história da humanidade aconteceu no contexto da família. Foi um irmão matando outro irmão, um fratricídio, para usar uma expressão técnica, e foi justamente no contexto de um culto. Até hoje esse negócio de culto dá briga, né? Eu só gosto do culto tradicional, eu gosto do culto renovado, eu gosto do culto pentecostal, do reteté. Hoje talvez ninguém se mate por conta disso. Apesar que, recentemente nos Estados Unidos, um pastor baleou o outro, matando por uma discussão teológica. Eu não sei que tipo de discussão que era. Sei que quem matou era batista. Não sei se o outro era da Assembleia, não sei, congregacional, presbiteriano, mas brigaram, e por conta de uma discussão teológica. Gente, é incrível, até hoje se mata pessoas porque não se concorda com o outro. Falta tolerância no mundo, sim ou não? Então eu entendo que de lá para cá, de Caim para cá, muitas vozes de sangues dos nossos irmãos
também têm clamado da terra. Então nós estamos diante de um texto, amados, que aborda, os versículos 18 a 27, situações de brigas, de contendas entre homens que são livres, sempre cabendo indenização. O verso 18, amados, a King James traduz assim: se alguns discutirem entre si, e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, ainda que ele ficar de bengala, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com a sua plena recuperação. Até nos nossos dias é isso que acontece. Você pode ser indenizado por danos materiais. Aqueles que feriam outras pessoas ficavam responsáveis por quê? Por todas as despesas médicas e por todos os prejuízos causados à pessoa pelo tempo que ela permanecesse fora de sua atividade. Então aqui, amados, o versículo 18 diz que houve uma briga. E no hebraico diz que essa briga pode ser por conta de uma injúria, de uma calúnia. Um fere o outro com pedra, com soco, mas não há morte. Mas há ferida, a pessoa vai estar deixando de trabalhar um tempo. Então, quem foi agente da discussão, quem foi agente da violência propriamente dita, deve estar sustentando durante todo o período de recuperação. Ok? No versículo 20, já muda de figura. É alguém que fere o seu escravo. Vamos imaginar que um senhor está irritado com o comportamento do seu escravo e ele abusa da correção. E o texto vai dizer: se alguém ferir seu escravo ou sua escrava a pauladas, de imediato causando-lhe a morte, certamente será castigado. Ele vai ter que pagar uma indenização séria. Mas pastor, é escravo. É interessante, amados. É bem diferente daquilo que acontecia no período da escravatura brasileira, onde a pessoa tinha o direito de bater no seu escravo e não pagar absolutamente nada a ninguém, porque era sua propriedade. É claro que Israel, não podemos comparar a escravidão em Israel com a escravidão no Brasil de 3 séculos vergonhosos da nossa história. Israel, por exemplo, nunca teve um mercado de escravos, como na Roma antiga. Mas havia um cuidado, amados, e diferente de outros povos, Israel estabelecia uma lei para proteger a vida do escravo. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, o dono não será castigado, porque é propriedade sua. Essa tradução está equivocada. A ideia de propriedade sua não é que ele poderia bater. Era o seguinte: o tempo que o escravo ficasse enfermo, se recuperando, seria prejuízo financeiro para o senhor. Então a ideia da lei era o seguinte: então não se cobra mais nada dele, porque ele já está pagando, tendo o escravo parado para ser recuperado, condignamente. Tá? Então cabe aqui uma palavra aqui sobre escravidão no contexto bíblico, uma rápida palavra. Não é? A lei, o Código da Aliança estabeleceu princípios da escravidão, mas em nenhum momento admitia a escravidão como sendo algo absoluto, algo realmente ideal. O que nós estamos tratando aqui é de uma instituição que já havia desde há muito tempo. E aqui, então, a lei está estabelecida para a proteção da vida e da integridade física do escravo. Mais tarde, eu vou estar revendo isso com você. Se o escravo tivesse um olho ferido, ele seria libertado por conta da ferida do olho. Automaticamente ele seria livre. Tá? Então há, amados e amadas, nesse contexto aqui, uma predileção, um favorecimento por parte da lei para a figura, para a pessoa do escravo. Versículo 22 fala que se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, a ponto da criança sair sem que haja outro dano, o responsável certamente será obrigado a fazer indenização pelo filho que foi perdido. A mulher entra na frente de uma briga e acaba sofrendo um aborto espontâneo. Conforme o que lhe for exigido, o marido da mulher será obrigado a dar indenização. E pagará segundo a decisão dos juízes. E aí que vem, mas qual o parâmetro? Vai pagar como? Aí é que entra
vida por vida. Se a criança morrer, ele irá morrer também. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. A lei requeria uma multa para qualquer um cujo comportamento violento causasse um aborto. Se a mãe viesse a morrer, isso seria visto como homicídio doloso. No caso, com intenção de matar. E a pena seria a morte. A morte. A penalidade deveria ocorrer na mesma medida do limite. Daí a ideia. Vida por vida, tanto da mãe, principalmente da mãe, né? Porque a criança, ela poderia sair, no sentido de padecer, seria pago apenas uma indenização, exigida pelo marido da mulher. Agora, se houvesse dano para a vida da mulher, porque a lógica, amados, é o seguinte: a vida da mulher valia mais do que a vida da criança. Por quê? Porque a mulher poderia ter outro filho. É a mesma questão hoje que o médico enfrenta na questão de escolher ou a vida da criança ou a vida da mãe. O código de Hipócrates está realmente estabelecendo o princípio de que tem que se privilegiar a vida da mãe. A ideia aqui é a mesma. Se houver dano para a mãe, vai ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Se houver dano só perdendo a criança, não é só, mas perdendo a criança, uma indenização resolve o problema. Olha para mim, tem gente que vê nesse texto aqui base para o aborto, acredita? Porque a gente fala, não, mas a Bíblia diz, a vida da mãe vale mais do que a vida da criança. Mas aqui não é base para o aborto, nem aqui, nem na China. O que nós estamos aqui enfrentando, e o que a lei contempla, é o caso de que houve uma violência explícita à mãe. Havia uma briga entre dois homens. A mulher fora defender o seu marido. Logo, em ela perdendo espontaneamente a criança, cabe uma indenização. Se ela morrer, vida por vida. É homicídio doloso, nos termos de hoje, com intenção de matar. Prossegue aqui a respeito da escravidão. Mais uma vez o escravo é contemplado. Tá? Só que tem um destaque aqui. Uma vez ferido, o escravo ganhava sua liberdade. Diz assim, da mesma forma, versículo 26. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e o cegar, lhe dará liberdade por causa do olho. Da mesma forma, se tirar o dente do seu escravo ou da sua escrava, lhe dará liberdade por causa do dente. Mais uma vez, eu me encanto com as Escrituras. Em nenhuma legislação da antiguidade havia um cuidado com a integridade física do escravo, amados. Ele perdia um dente, ele era libertado. Perdia um olho, era libertado. Violência, amados, isso tudo para tentar restringir a violência dos senhores cruéis. A lei de Israel protegia sempre o mais fraco, dando-lhes direito à liberdade, no caso dos escravos serem feridos seriamente. O comportamento violento é algo condenado pelas Escrituras. Violência, não. Sempre gera violência. A segunda porção fala que a negligência em relação à violência é passível de punição criminal. A tese é o seguinte: o homem deveria amar o seu próximo tomando os devidos cuidados com a sua segurança. A negligência disso acarretaria a punição. Esse termo negligência, no Código Penal, significa o seguinte: o agente deixou de fazer algo que deveria ser feito.
O agente deu causa ao resultado por não ter feito algo que deveria fazer. Quer um exemplo contemporâneo, bem clássico? A babá. A babá está vendo a criança brincando em cima do sofá. Atrás da criança está uma janela aberta. E ela não se preocupa em tirar a criança de lá ou fechar a janela. A criança sofre um acidente. A babá é responsabilizada por negligência. Ela viu o perigo. Ela imaginou o perigo. A janela está aberta atrás da criança. A criança está pulando no sofá. Ela previu. Não fez nada? É negligente. Daí é que estamos nos versículos 28 até 32, a ideia aqui, até o 36, essa ideia de negligência vai estar sendo estabelecida aqui. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi será apedrejado, e a sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Ele não tem culpa. O boi nunca tinha feito isso antes, mas o fez, o boi será morto. Presta atenção, nem a carne do boi nem era comida. Churrasco daquele boi, não, porque aquele boi tinha ferido um outro homem. Mas o dono seria absolvido. Ele não teve culpa. Versículo 29. Mas se o boi já costumava chifrar, e o seu dono, olha a negligência, tendo sido advertido, não o manteve preso, o boi que matar um homem ou mulher será apedrejado. O boi é apedrejado. E o seu dono? Também. Também. E se lhe for exigido um pagamento como resgate de sua vida, pagará tudo o que foi exigido. Vamos imaginar que ele recorra e diga o seguinte: não, mas meu boi costumava fazer isso, mas eu não sabia, eu não estava lá, meu servo que ficou cuidando, meu escravo, meu filho deveria olhar, eu quero pagar uma indenização. Vai pagar o que for exigido. 31. Se o boi tiver chifrado um menino ou uma menina, a justiça lhe será aplicada da mesma maneira. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, no Brasil, antigamente, chifrar um escravo, interesse nenhum. Na lei de Israel, o dono do escravo deveria receber 30 ciclos de prata, ou 30 moedas de prata, e o boi seria apedrejado. Quem gosta de curiosidade bíblica aí, você lembra quantas moedas de prata Jesus foi vendido? Hã? Fala alto. 30 moedas de prata, o mesmo preço de um escravo morto. Jesus foi vendido pelo mesmo preço de um escravo que havia sido chifrado por um boi. Olha a negligência aí, versículo 33. Se alguém destampar uma cisterna, ou cavar uma cisterna e não tampá-la, e um boi e um jumento cair nela. E vocês sabem que nessa sociedade aqui, boi e jumento era extremamente útil para a economia familiar. O dono da cisterna vai pagar a indenização, pagando o valor em prata ao dono do animal morto, mas este será seu. Se o boi de alguém ferir mortalmente o boi do seu próximo, houve lá um conflito de bois, eles venderão o boi vivo e repartirão entre si tanto o valor da venda quanto o boi morto. Mas, 36, se antes já era conhecido que aquele boi costumava chifrar, e o dono não manteve preso, ele ainda vai dar um boi pelo boi morto e ficará com este. Tem um ditado popular que diz: eu dou um boi para não entrar numa briga, né? A ideia talvez seja oriunda daí. Foi negligência minha. Houve uma briga. E o boi já tinha esse costume, costumava chifrar. Eu que deveria mantê-lo preso. E o boi do meu vizinho acabou morrendo, levando a pior. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um boi novo, vivo, pelo boi dele. Amados e amadas, penas definidas. Se causar a morte, boi seria apedrejado, nem a sua carne seria comida. Se o boi ferisse um escravo, o senhor deles receberia 30 moedas de prata.
Se houvesse negligência criminal, no caso de um boi que costumava chifrar, seria paga uma indenização. Se houvesse o caso da cisterna, um caso de negligência, também uma indenização. Os bois eram o sustento de uma família. Em caso de brigas entre bois, cabia uma ação indenizatória. Tá? Até hoje, o Código Civil, por exemplo, nos artigos 186, 187, diz o seguinte, Assis: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. É o Código Civil brasileiro, tendo ecos na história do Código da Aliança. Amém? Aplicações que eu quero fazer para você não ficar enjoado dessa aula de introdução de direito. Mas isso tem a ver com a sua vida. Outras aplicações. Primeira, solte aí. Nós temos que tomar cuidado com as palavras. Elas ferem e podem matar. William Douglas, que é um juiz federal, escreveu um livro chamado Poder dos 10 Mandamentos. Nesse livro ele fala de que uma das formas mais truculentas e inadequadas da raiva se manifestar é por meio de palavras. Ele diz ainda, enquanto alguns utilizam armas para cometer homicídio, outros são capazes de matar o emocional de um indivíduo apenas com as suas palavras. Temos de tomar cuidado com as palavras. Elas ferem e podem matar. O próprio Jesus disse isso em Mateus 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, que significa cabeça oca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco, será réu do fogo do inferno. Olha para mim, amados, palavras ferem e podem matar. Se a lei está falando de dois homens que brigam, um homem que fere seu escravo e procura regular isso para defender o mais fraco, nós encontramos na Bíblia base para afirmarmos que, infelizmente, pode existir assassinos em alto potencial aqui nesse auditório. Somente com a língua. E segundo a carta de Tiago, é um pequeno membro, mas se pode causar grandes estragos, sobretudo na alma do próximo. Quando você levanta uma calúnia, um falso, quando você faz uma crítica ferina, quando você amaldiçoa um filho, quando você deprecia alguém que foi criado à imagem de Deus. Quantos filhos, amados, cresceram num ambiente em que os pais disseram, você não vale nada, você é um lixo. Quantos? E que crescem nesse regime, nesse sistema de abuso. Palavras ferem e podem matar. A segunda aplicação, eu não me sai da cabeça a frase de Mahatma Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Essa frase atribuída a Mahatma Gandhi, grande ativista do século XIX, indiano, que fora educado com princípios cristãos, na África do Sul, ele fez o curso dele de Direito. E lhe deram uma Bíblia, ele ficou encantado com a ética bíblica. Ele tinha amigos cristãos. Então ele conhecia esse princípio. Mas depois ele ficou muito chateado, constrangido, quando ele percebeu que os cristãos, por exemplo, na África do Sul, eram racistas. E que quando passava um negro
o branco saía da calçada. Ele próprio, indiano, era chamado de negro. Para o africano, né, o homem branco da África do Sul, um indiano era negro. E ele foi chamado de negro, foi espancado, inclusive na África do Sul. Foi preso várias vezes, inclusive. E é atribuído, então, essa frase, não se tem nada escrito que ele disse isso, mas a família não nega e os historiadores confirmam. Que ele, se utilizando, então, de um texto cristão, diz o seguinte: olha, olho por olho não pode ser usado como instrumento de vingança. Até mesmo porque no espírito da lex talionis, ou lei do talião, o olho por olho, dente por dente, era para equiparar a pena de acordo com o delito. Se você ferir o olho, você vai ter seu olho ferido. Você não podia ter o seu braço arrancado. Era olho por olho, dente por dente. Mas as pessoas se utilizam dessa lei para a questão da vingança. E ele teria dito, olho por olho, e o mundo acabará cego. O espírito de Mahatma Gandhi, nessa citação, é o mesmo espírito de Cristo em Mateus 5, 38 a 42. Olha o que Jesus diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Porque nessa história de olho por olho, todo mundo vai acabar cego. Porque ninguém quer perder. O outro faz para descontar. Aí ele fala, não, mas ele descontou pesado demais. Não foi assim, não. É igual criança que briga, né? A criança dá um tapa na orelha do outro. Ele fala assim, eu vou dar também. Não, mas eu não dei forte assim, não. Pá! Não, mas você deu muito forte. Pá! E aí, a violência, desde criança, as nossas famílias já estão sendo laboratórios para futuros marginais e delinquentes. Famílias de crentes também, inclusive. Outra aplicação. No Evangelho aprendemos a defesa da vida, que considera a vida do outro superior à sua própria. O que a gente aprende do Evangelho, Filipenses 2, 3 e 4, é o quê? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Na lógica do Evangelho, amados, preste atenção, o outro é melhor do que eu. O outro é mais excelente do que eu. Diferentemente, amados, do hinduísmo, que ensinava que nós não devemos fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fizesse a nós, a lógica do Evangelho, do cristianismo, ela é positiva. Devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que as pessoas fizessem a nós. Logo, o outro vale mais do que eu. A vida do outro vale mais do que a minha. Por isso que Guilherme Kerr Neto, do Vencedores por Cristo, fez aquela música e que tinha a seguinte porção: ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Na lógica do Evangelho, eu desço para subir. Eu perco para ganhar. Eu quero servir e não ser servido. Na lógica do Evangelho, não é primeiro eu, é primeiro o outro. E se der, é para mim. Outra aplicação. Isso daqui é muito forte, amados. Eu tremi na base quando o Senhor me deu essa aplicação. Esse código de leis, assim, que alguns aqui acharam chatérrimo, mas eu aprendi isso daqui, ó. Não seremos justificados por não matarmos, se ao assistirmos a tantas mortes, já não nos importarmos mais. Tem gente que vai chegar no dia final e falar o seguinte: Senhor, eu estou de boa, não matei ninguém. Aí imagina Jesus dizendo o seguinte: elementar, meu caro, interessante. É um Deus meio Sherlock Holmes, né? Elementar, meu caro, interessante.
Não matou ninguém? Não, nunca matei ninguém. Aí a segunda pergunta, olhe para mim, vai ser o seguinte: e você se importava com quem morria? Então você não vai ser justificado, olhe para mim, na eternidade, porque nós somos responsáveis de construir uma sociedade. Olha o desafio disso, né? Não apenas uma sociedade em que as pessoas vivam em paz, mas uma sociedade que as pessoas se importem com o outro. E a gente, se você, meu querido e minha querida, não verter lágrimas diante da morte de inocentes, você é um desumano. Você não é nem cristão. Então você pensa que vai ser justificado só por não matar? Não, você não vai ser justificado se não matar, se ao perceber e assistir às mortes dos outros, não se importar. Por isso que eu acredito, amados, que quando a gente assiste, hoje, por exemplo, eu assisti parte de um documentário sobre a escravização de mulheres pelo Estado Islâmico, mulheres muçulmanas ou não. E a gente vê mulheres, amados, que são escravizadas sexualmente. Eu vi uma senhora de 66 anos. E a senhora até deu depoimento falando o seguinte: eu falava para ele, gente, eu não tenho marido já há 10 anos, sou da minha idade. O que vocês querem de mim? Falou, não, você vai servir sim. Você vai servir sim. Mulher serve. O que era feito com ela? Tirava o sangue dela em prazos assim muito curtos, deixando-a desmaiada para servir aos soldados feridos nas batalhas. Para o Estado Islâmico, lembra do Daniel, essa desgraça, né? Esse povo assim, esse segmento, essa seita do islamismo, o Estado Islâmico não é islâmico. Até os muçulmanos, amados, repugnam o Estado Islâmico. Eles se utilizam de meninas a partir dos 9 anos de idade. Aí olha para mim, querido. Olha para mim, querida. E você não se importa mais? E assiste uma coisa dessa e nem chora? E nem se ressente de fazer parte da mesma comunidade, sociedade humana? Então você não é gente. Sinto muito. Eu sempre gosto de lembrar de John Donne. John Donne foi um pastor luterano ou anglicano do século XVIII. Ele escreveu um texto chamado Meditações. No capítulo 7, há um trecho em que ele diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte, esse é o ponto que eu quero destacar, presta atenção. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Na Inglaterra do século XVIII, quando falecia alguém, os sinos da igreja, da comunidade, eram repicados, dobrados. Então, toda vez que o sino tocava, ou era replicado, todos ficavam perguntando, por quem os sinos dobram? Quem é que faleceu na nossa comunidade? E aí o brilhante John Donne vai escrever, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Porque toda vez que morre alguém próximo a nós, próximo que eu falo, é a raça humana, ao gênero humano, homem ou mulher, nós morremos um pouco também.
A ideia é essa. Hoje nós morremos um pouco. Amanhã morreremos um pouquinho mais. Daqui a pouco o Senhor Jesus vai ter que voltar, porque não sei se ele vai encontrar na terra algum respingo de humanidade. A última aplicação da noite. Nós somos uma sociedade violenta. A nossa história é formada por golpes. Temos de valorizar mais a vida e crermos que ela não tem ideologia partidária, cor de pele, status social. Vida é vida. A vida de homossexual é tanto vida quanto de um heterossexual. A vida de um negro é tanto quanto a vida de um branco. A vida de um cristão é tanto quanto a vida de um muçulmano. Vida é vida. E ninguém recebeu procuração divina para tirar a vida de ninguém. De ninguém. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A nova tradução da linguagem de hoje traduziu assim, Mateus 5,9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. No livro de Apocalipse está claro. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, preste atenção, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso, Tony, relembrando aqui o resumo, a grande ideia, dá mais um clique, desse texto, a prática da violência nos apequena enquanto seres humanos. E uma vez que somos criados por Deus para vivermos em paz uns com os outros. Eu quero terminar trazendo um episódio que aconteceu na vida de Jesus. Olha para mim, Jesus está no jardim do Getsemane. Preste atenção, você na galeria, adolescente, por favor, lá atrás. Preste atenção. Vocês são o futuro da nossa sociedade. Se vocês não aprenderem a valorizar a vida e abrir mão da violência, aquilo que eu estou falando hoje, em termos educativos, vai ser o seu destino. Sem lamento. Jesus está no jardim do Getsemane, junto com seus discípulos. Chega o traidor. O nome dele? Judas. E houve uma senha. Judas disse: aquele que eu beijar é ele. Judas chega e beija Jesus. Diz o texto. Mas, Mateus 26:51. Um dos que estava ali com Jesus tirou a espada e atacou um servo do grande sumo sacerdote. O nome dele era Malco. E cortou a orelha dele. Esse sujeito foi Pedro, sempre ele. Eu acredito que Pedro errou. Pedro queria acertar o pescoço. Mas ele não tinha muita experiência com espada. Acabou arrancando a orelha. Jesus disse, a Bíblia na linguagem de hoje: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Amados e amadas, palavras de Jesus que eu quero terminar nesta noite. Guarda a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Todo violento vai acabar morto por causa da violência. Todo cara que é valentão,
Um dia vai encontrar um outro mais valentão que ele. A pessoa que fica criando brigas, contendas, e faz e acontece, comigo é assim, pode ter certeza que há um texto, pode ser trazido também, sem dúvida nenhuma, para esse contexto, Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida, e ore comigo. Principalmente você, que se encontra assim, vivendo num contexto de violência, vivendo em um contexto onde você mesmo tem sido alvo de violência e agente de violência. E você ouviu essa mensagem em que os princípios da lei de Deus, do Código da Aliança, foram estabelecidos juntamente ou justamente para que houvesse uma harmonia na esfera dos relacionamentos entre homens livres e homens livres, senhores, em relação aos seus escravos. E onde até mesmo elementos de negligência eram punidos com morte ou com ações indenizatórias. Abaixa a cabeça, amado, e ore, porque vida para Deus é coisa séria. Vida para Deus sempre vai ser coisa séria. E a prática da violência nos apequena, enquanto seres humanos, porque fomos criados por Deus para vivermos em paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paulo vai estar dizendo também aos romanos: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nessa noite também eu quero falar ao seu coração, você que tem ferido ou matado até por palavras, ou você que tem sido alvo de ataques feridos. Está na hora de perdoar, está na hora de se arrepender. Violência gera violência. Não importa se é com os lábios, se são com os lábios, se são com os punhos. A palavra de Deus para você nesta noite é: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fique de pé no lugar que você está e vamos estabelecer as bases de uma comunhão voltada, radicada no amor. E sai do seu lugar e vem aqui à frente, você que quer deixar um ímpeto de violência, ou você que tem sido alvo de violência por lábios ou punhos, e que nessa noite você deseja a cura da sua alma e do seu coração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. Está na hora de você esquecer aquilo que falaram de você, aquilo que fizeram a você. Está na hora de você viver o amor em perdão, em graça, para você deixar para trás o que passou e viver uma nova vida com o Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui, no nome de Jesus. Vem.
mas sem distinção e preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Quero andar. Sabe, você tem alguém que precisa se reconciliar nessa noite? Com você. Alguma mágoa no seu coração? Vem, 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 vem. Vem você, vem. Talvez você precisa receber o perdão de Deus por algo que você fez, por algo que fizeram a você. Sai do seu lugar, vem aqui. Oh, Deus. Você tem sido alvo do amor de Deus. Libera esse amor para o seu irmão. Sai do seu lugar, venha. Vem. Vem você que é casal e não anda bem no relacionamento. Comunicação truncada. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem. Vamos orar, vamos orar. Vem. Vem. Está perdendo a paciência muito rápido. Qualquer coisa você quer resolver na base de instrução. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha. Vem, vem você, vem. Vem. Seu filho, está difícil se relacionar com ele. E você está sendo tentado a agir com violência. Mas você aprendeu nessa noite que não é assim. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. Vem aqui. Alguém do seu trabalho. Alguém que é vizinho. O vizinho coloca som alto toda manhã, toda noite. Você quer descansar? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. Vem aqui, vem. Algo está te perturbando. Algo está tirando a sua paz. Vem, 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 vem. Essa noite. Essa noite. Não é olho por olho, dente por dente. Você tira vingança, não. Vem, vem, vem. Sai do seu lugar, venha. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus. Oh, Deus. E nos ensinou o amor que me une a você, que nos faz perceber. Vem você, vem. Esse amor Tá coração pulsando, vem. Vem você, vem. que nos deu Vem você. de amar. Filho perdoando o pai. Pai perdoando o filho. Irmão perdoando irmão. Patrão perdoando empregado. Empregado perdoando patrão. Vem, 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 vem. Que nos ensinou amor. Amados, a convivência humana não é fácil. Mas é necessário termos iniciativa. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Enquanto eu chamo o pastor Léo para fazer essa oração, eu quero liberar uma palavra na sua vida. Está faltando atitude. Está faltando você sair do seu lugar com humildade. E dizer, olha, eu tenho errado, mas eu quero acertar a partir de hoje. Eu não quero ser um pivô de discussão. Eu quero ser um instrumento de paz. É atribuída a São Francisco de Assis a famosa oração: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Nós precisamos ser instrumentos da paz, amados. Nós vivemos uma sociedade que vive construindo muros. E Deus nos chamou para construirmos pontes. Você entende isso? Se você entende isso, diga amém. Diga amém. Construir pontes, amados. Ao invés de aumentar a fogueira das controvérsias e dos conflitos, seja um elemento apaziguador. Seja um elemento de paz. Seja um homem de paz, um homem de bem, uma mulher de paz. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola com as suas próprias mãos derruba. A palavra de Deus diz que o homem iracundo fará doidices. O homem que se ira facilmente só faz doidice. Eu sei que relacionamento não é fácil, e relacionamento com quem é de perto é mais difícil ainda. Mas, amados,
Nós aprendemos na palavra de Deus essa noite. O comportamento violento é algo condenado pelas Escrituras. Caim foi infeliz quando disse para Deus: sou eu porventura guarda do meu irmão? Porque era. Nós somos guardas uns dos outros. Nós somos tutores uns dos outros. A dor do meu irmão tem que doer mais em mim. O tapa na cara de um africano no norte da África dói mais em mim aqui no Brasil. Precisa doer mais. Uma criança síria lá na cidade de Alepo, que é retirada nos escombros com vida, com o rosto todo ensanguentado. Eu devo chorar mais do que eu choro pelo meu próprio filho. Igreja, nós precisamos ser mais humanos. Nós precisamos ser mais humanos. Não dá para assistir telejornal sobre violência e comendo o nosso cachorro quente, fazendo piada e troça da vida alheia. Está na hora da gente sofrer mais. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Igreja, levante suas mãos para estes que estão aqui à frente. Eu creio que a cura do Senhor está chegando aqui. Perdão, perdão, perdão. A vida vale a pena ser vivida na perspectiva, amado e amada, de que qualquer vida vale vida. Do pobre, do rico, do branco, do negro. O seu filho difícil é tão vida quanto o seu filho que é mais fácil de lidar. C.S. Lewis disse: Deus amou o não amável em nós, para amarmos os não amáveis, os outros. Temos que amar. Temos que amar. Senhor, nós te louvamos por esta noite, ó Pai, porque a tua palavra, meu Deus, foi um instrumento, ó Pai, para nos trazer, ó Deus, a memória de que o Senhor, ó Pai, valoriza a vida, Senhor. Por isso, ó Pai, chega de violência, meu Deus. Chega de violência nas nossas casas, meu Deus. Chega de violência, ó Pai, na nossa cidade, no nosso município, Senhor. A partir de nós, ó Deus, a partir destes que estão aqui. Chega de violência, meu Pai. Que, ó Deus, maridos amem as suas esposas, a sua esposa, ó Pai, como o Senhor ama a sua igreja. Meu Deus, que a esposa valorize o seu esposo como ao Senhor. Que haja, Pai, filhos sendo obedientes aos seus pais, porque querem honrar ao próprio Deus. Ó Pai, que pais não utilizem da sua autoridade para espancar os seus filhos, meu Deus. Tenha misericórdia, isso acontece, ó Pai, num ambiente que não deveria acontecer, que é no ambiente, ó Pai, cristão. Tem misericórdia, meu Deus. Chega de palavras, ó Pai, de maldição, meu Deus, nas nossas casas. Chega, meu Deus. Chega, Senhor, porque o Senhor valoriza a vida. Porque o Senhor ama, ó Pai, a vida. O Senhor tem nos dado vida para que ela seja abundante, meu Deus. Perdoa-nos, ó Pai, nessa noite. Todas as palavras que lançamos contra alguém, que foram palavras malditas, ó Deus. Perdoa-nos nessa noite, Senhor. Perdoa-nos, porque nós temos cometido esse pecado. Nós temos falado mal, Pai, uns dos outros. Perdoa, meu Deus. Perdoa, Senhor. Por favor, libera perdão aqui neste lugar, meu Pai. Libera perdão sobre, ó Pai, a vida de pessoas que estão aqui à frente. E eu creio, meu Deus, que alguém está aqui à frente, porque, ó Deus, foram vítimas de agressão e que precisam ter os seus corações perdoados. E perdoar também os seus agressores. Libera, ó Pai, nessa noite, vidas aqui. Libera, ó Pai, vidas aqui para perdoarem aqueles
que as agrediram. Libera, Senhor, que a tua igreja, meu Deus, saia daqui deste lugar leve, meu Pai, leve, porque, ó Deus, compreendeu de que a violência gera mais violência, mas o amor gera mais amor, que o Senhor nos ajude a amar uns aos outros, o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender o valor da vida, e que, ó Pai, possamos nos importar, meu Deus, com aqueles que sofrem, Senhor, que, ó Pai, os nossos olhos, ó Pai, sejam cheios de lágrimas por aqueles que estão padecendo nesse tempo. Por favor, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia daqueles que estão aqui, que, ó Pai, ouviram a tua palavra e vão sair daqui com a convicção de que ela penetrou no nosso coração e quer nos fazer ser praticante de tudo aquilo que ouvimos aqui neste lugar. Muito obrigado, porque o Senhor falou conosco e vamos sair daqui edificados pela tua palavra e exortados a amarmos uns aos outros, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um aplauso bem forte para a vida, bem forte para a vida, Se sente, meu querido, se sente, minha querida. Ore silenciosamente, louvando a Deus pela vida. Vamos ser cantina agora. E os pastores vão estar à porta cumprimentando a todos. Quinta-feira em nossa assembleia vamos precisar estar juntos aqui. Viva a vida. Solte aí essa mensagem nas suas redes sociais. Hashtag Viva a Vida. Propagando aí aquilo que você aprendeu nesta noite. Deus abençoe.